sou o Fernando Fontanelli, responsável técnico aqui da Ótica Visão e Óticas Via Foco. Estou passando aqui para falar um pouquinho sobre as lentes multifocais. Quando chega a hora da gente usar o multifocal, devemos mudar para essa tecnologia multifocal ou devemos continuar fazendo dois óculos, um para longe e o outro só para perto? Vamos lá, gostaria de trazer primeiro alguns benefícios das lentes multifocais. Por que nós da Ótica Visão e Ótica Via Foco sempre acreditamos ser a melhor solução? Primeiro, é uma tecnologia revolucionária, onde mudou o processo de fabricação das lentes. Então a gente agora tem uma lente que a gente chama multifocal, uma lente que é uma lente progressiva, ou seja, ela tem o grau de longe e progride, vai até o grau de perto, né? Quem passa dos 40 anos geralmente precisa utilizar uma medida de grau para longe e outra medida de grau para perto. Pode ser que antes dos 40 eu não usasse óculos, então minha medida para o grau de longe seria 0, vamos considerar que seria 0. E a partir dos 40 eu preciso de uma outra medida para perto, vamos considerar que seja 2 graus para perto. Então, para longe 0, para perto 2 graus, neste exemplo. Então, antes eu teria que fazer um óculos para longe, no caso 100 graus para longe, ou poderia ficar 100 óculos para longe, e faria um outro óculos para perto, no caso 2 graus para perto. Qual que é a primeira diferença? Quando a gente usa dois óculos, a gente tem a limitação de campo visual para cada óculos, né? Então o de perto, o grau de perto, ele é um grau para ser utilizado apenas até 40 centímetros, né? Bem pertinho do rosto. 40 centímetros vai dar 1,5 palmo, 2 palmos, né, aproximadamente. É um pouquinho maior que uma régua, né? Então a gente tem que ter sempre posicionado o nosso objeto de leitura para até 40 centímetros. Isso nos causa, durante o nosso dia a dia, que é um dia muito dinâmico, cada vez mais a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Imagina a gente ter que posicionar um objeto a 40 centímetros. Isso causa um desconforto postural ao longo do dia, né? Fica limitado o nosso campo de visão até 40 centímetros, né? Por exemplo, o computador é posicionado geralmente a 60, 70 centímetros, né? Então um óculos só para perto não vai resolver uma das principais queixas, né, do século, dos usuários de hoje em dia, que é durante o trabalho não ter visão nítida no computador, né? Uma das principais queixas. O de perto não vai solucionar isso. Então é um óculos que não vai atender a distância intermediária, que seria a distância do computador. Então a gente teria que ter um óculos só para perto, um óculos só para longe, outro óculos para o computador, e por aí vai causando vários desconfortos, né, não práticos, né, situações não práticas ao longo do dia a dia. Por sua vez, as lentes multifocais são lentes progressivas, elas vão ter o grau de longe e vão até o grau de perto. O que isso quer dizer na prática, Fernando? Seguinte, se você precisa 0 para longe, você precisa 2 para perto, 40 centímetros, imagina como se fosse uma rampinha. Essa progressão, esse aumento de grau de 0 até chegar no 2, pensa como se fosse uma rampinha onde vai aumentando de pouquinho em pouquinho, tá? Eu vou começar o exemplo para ficar ilustrativo aqui no grau de perto, que seria 2, né? Então quanto maior o grau, mais próximo eu tenho que observar. Então no caso desse exemplo, 2 graus para 40 centímetros. E aqui eu vou ilustrar através dos números, né? Esse cálculo quem faz é o médico no consultório, através dos exames, mas só para um caráter explicativo, eu vou usar uma simplificação numérica aqui. Então, considerando para perto 40 centímetros, 2 graus, nesse exemplo. Se eu precisar o computador, vamos considerar que o computador esteja posicionado a 60 centímetros, já não vai ser 2 graus, né? Eu precisaria de uma outra medida de grau para ter uma visão nítida no computador a 60 centímetros. Vamos considerar aqui que seria 1,5. Então lembra da rampinha? A gente vai até o 2. Para o computador é 1,5. E um pouquinho mais longe, vamos falar 1 metro, 1,5 metro. Uma distância de uma televisão, por exemplo, ela já não seria nem o de perto, nem o intermediário computador de 60 centímetros, e sim uma outra medida de grau para 1 metro, 1,5 metro. Aí, se eu tiver um óculos só de perto, eu não vou conseguir enxergar com nitidez a minha televisão, porque eu só posso usar o de perto até 40 centímetros, não posso usar nem para o computador 60 centímetros. Então, o que eu teria que fazer? Um outro óculos ainda para a televisão, que não seria nem o 2, nem o 1,5 do computador e nem o 0 para longe, né? Então a gente precisaria de mais um óculos aí para assistir um filme legendado, por exemplo, né? Já a lente multifocal, ela teria 2, vamos considerar que para a televisão seria 1 grau, só a título de exemplo numérico. Então a gente teria, quero ler perto, 40 centímetros, 2 graus. Computador, 1,5. Televisão, 1 grau. Quero olhar para frente de 3 metros, 0 graus. Então eu teria que ter vários óculos
né, se fosse feitos separados para cada distância, cada momento do meu dia. Já as lentes multifocais, trazendo uma tecnologia de lente progressiva, onde parte do grau 0 até o grau de 2, vai te devolver a liberdade de olhar para todas as distâncias sem ter que trocar de óculos, tudo na mesma lente, onde o grau de longe é posicionado sempre na parte mediana superior da lente, trazendo uma postura do óculos ao vestir mais elegante, mais estética, onde a gente coloca o óculos aqui em cima. Naturalmente, ao olhar reto, a gente já vai estar partindo para o grau do campo de longe. Quando eu vou fazer uma leitura para perto, eu mantenho meu rosto erguido e abaixo apenas o olho, passando, então, pela parte inferior aqui da lente, onde é o grau de perto da lente multifocal. E essa variação do de longe até o de perto, lembra da rampinha? Ela acontece dentro da lente, invisível, a gente não percebe, mas sente ao usar a nitidez de todas as distâncias, desde o grau de longe, naturalmente, e vai aproximando a visão. Televisão, lembra que precisava de 1 grau? Aqui vai ter uma parte da lente que vai estar 1 grau. Lembra que eu precisava de 1,5 para o computador? Aqui na lente vai ter um espaço onde vai estar 1,5. E lembra que eu precisava de 2 para perto, nesse exemplo? Vou ter também na mesma lente a posição do grau de perto 2. Então eu consigo ter liberdade. Aqui no exemplo a gente citou visão de perto 40 centímetros, computador, televisão. Mas tem outras distâncias que também são contempladas. Por exemplo, entre o celular e o computador tem uma distância ali de trabalho, onde a gente teria que ter uma visão nítida também. Então, entre a distância que eu estou lendo aqui, a 40 centímetros, até o computador, 60 centímetros, até a porta, 1 metro, existem outras distâncias que também ficam a desejar quando a gente usa um óculos só para perto. Já o multifocal, por ser aquela progressão em sistema igual uma rampinha, que vai aumentando de pouquinho em pouquinho, você vai ter a sua visão corrigida 100% em todas as distâncias que você precisar olhar. Então, a qualidade de vida fica muito melhor, porque você volta a ter sua visão nítida 100% em todas as distâncias ao longo do dia, com apenas um óculos. E a estética também fica melhorada, porque o de perto é aquele óculos que a gente vê o pessoal usando aqui na pontinha do nariz. Por quê? Porque ele é só para 40 centímetros, ele é só para quando está bem pertinho, né? Então é aquele óculos que a gente olha aqui, quando vai olhar perto, olha através da lente. Quando vai olhar longe, olha por cima do óculos, sem passar pela lente. Porque a lente de perto, ela é 1 grau para ser usada até 40 centímetros, para ter a visão nítida. E não pode usar ele mais distante do que 40 centímetros, que vai causar vários desconfortos. Náusea, dor de cabeça, zonzura, enfim. É uma lente para ser usada só até 40 centímetros. Então, resumindo, o multifocal vai te devolver visão nítida 100% em todas as distâncias. Vai te dar uma estética muito melhor, onde a gente vai posicionar, vai vestir o óculos, né, na posição ideal, digamos assim, na melhor forma estética. Vai te dar, entre outras proteções, né, conforto de luminosidade, proteção da luz azul, enfim, para todos os momentos do seu dia a dia, tendo o multifocal. E, para fechar com chave de ouro, mais um benefício: o óculos só para perto é o óculos que tem o maior índice de quebra. Por quê? É aquele óculos que a gente põe, tira, acaba esquecendo no banco do carro, acaba esquecendo na mesa, acaba esquecendo em algum lugar, onde ele acaba sofrendo algum esforço, né? Alguém senta em cima, pode acontecer de quebrar, pode acontecer da gente perder o óculos, né? Então o multifocal, além de te dar mais qualidade de vida, além de te dar mais conforto durante o seu dia a dia, ainda vai poupar o seu dinheiro para você não ter que comprar um óculos, seja por motivo de quebra, extravio, perca, né, acidente. Então o óculos no rosto é onde ele tem a sua maior durabilidade, longevidade. Então o multifocal tem mais esse benefício de deixar o óculos ainda mais barato pela sua durabilidade ao longo do tempo. Então é isso, essas são as principais dúvidas que a gente escuta aqui do dia a dia sobre a diferença do de perto, né? Eu faço um só para perto, faço óculos separados ou eu faço multifocal, né? Às vezes a pessoa não usava óculos e agora passa a ter um grauzinho só para perto e não sabe qual que é a melhor solução. Aqui está a resposta. Para nós, a melhor solução é sempre o multifocal. Mesmo que você não tenha o grau para longe, assim como eu usei aqui no exemplo, a gente faz o multifocal com 0 grau para longe, iniciando a sua progressão, a sua rampinha, né, até chegar no grau de perto. E para você que tem já o grau de longe, essa progressão também acontece. Você vai partir, por exemplo, de 2 graus que você precisaria para longe, mais 2 graus para perto, totalizando 4 graus para perto. Então a sua rampinha começa no 2 e vai até 4, te devolvendo a visão confortável para todas as distâncias também. Beleza? Qualquer coisa, entre em contato. Muito obrigado. Beijos.